título dessa meditação é Poder que Capacita. No livro de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 25 a 30, diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ouvido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Amém. Simeão tinha um sonho em sua vida. O sonho de Simeão era ver a salvação de Deus para a humanidade na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua idade já estava bem avançada e ainda ele não tinha visto nada. Sabe, também temos os nossos sonhos e à medida que o tempo passa parece que eles não vão ser realizados. O sonho de Simeão, ele foi realizado. Mas nós vamos ver três questões que foram assim fundamentais para manter a esperança de Simeão. Três coisas que são fundamentais na vida daqueles que acreditam em Deus. E a primeira coisa muito importante que está nesse texto é que nós precisamos ver o Espírito Santo estava sobre ele, conforme o versículo 25. Está aí algo fundamental para todos os servos de Deus. Os profetas só eram profetas porque o Espírito Santo estava sobre eles. Elias pediu fogo do céu e o fogo do céu veio. Elias pediu para não chover e não choveu. Elias pediu para chover, depois de 3 anos e meio sem chover, então choveu. E tudo isso por causa do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Também Eliseu, quando o general Naamã vai a ele e ele está leproso, então quando Naamã chega a ele e pede para Eliseu se podia fazer alguma coisa por ele, então qual é a recomendação do profeta Eliseu? Vai até o rio e mergulha 7 vezes e você será curado. E aquele homem foi lá e mergulhou 7 vezes e ele ficou completamente curado, de tal forma que a Bíblia diz que a sua pele ficou como a de uma criança. Isso só foi possível porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Os profetas só foram capazes de suportar as perseguições que eles suportaram porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Sansão só pôde ter a força que tinha porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Davi só foi capaz de vencer o gigante Golias porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Meu irmão, você só conseguirá ser fiel, justo e piedoso aqui como esse homem chamado Simeão, que a Bíblia fala sobre ele. Então você só conseguirá ser fiel, justo e piedoso se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você. Sem o Espírito Santo de Deus, olha uma coisa que você quer, por favor, eu quero que você entenda, que não se ofenda com aquilo que eu vou falar, mas sem o Espírito Santo de Deus seremos apenas religiosos, hipócritas,
egoístas, murmuradores e medíocres. Essa é a grande verdade. Jesus bateu de frente com os religiosos da época. Sabe, era eles que se colocavam como, mas não eram nada. Só conseguiremos ver os defeitos dos outros, sabe, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Só vamos conseguir ver o defeito dos outros, criticar as pessoas por suas culpas, pelos seus defeitos, pelos seus deslizes, e ainda vamos nos desculpar com a palavra que diz que nós devemos denunciar o pecado. Essa palavra é verdadeira, nós devemos denunciar o pecado. Mas o primeiro pecado que tem que ser denunciado é o nosso próprio pecado. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, então seremos apenas religiosos, hipócritas, egoístas, murmuradores e medíocres. Essa é a verdade. Mas Simeão, o Espírito de Deus estava sobre Simeão. A segunda coisa importante aqui para nós, como servos de Deus, é que no versículo 26 ele diz assim: fora-lhe revelado pelo Espírito. Fora-lhe revelado pelo Espírito. Simeão sabia que seu sonho seria realizado, porque fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, a salvação de Deus para a humanidade. Talvez muitos não acreditassem nisso, que ele veria a salvação, porque na verdade também, meus irmãos queridos, o Espírito Santo revelou a ele, não aos outros. Jeremias 33:13 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Muitas coisas nos vão ser reveladas, mas isso é através do Espírito. Simeão tinha sobre si o Espírito, e o Espírito revelou a ele que ele não morreria sem antes ver a salvação. Talvez você esteja indo de um lado para o outro, tentando buscar revelações na igreja A, na igreja B, na igreja C. E por que as pessoas vivem buscando as revelações do Espírito? Não que eu não acredite que o Espírito possa revelar, eu acredito que o Espírito possa revelar, mas por que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, tentando buscar as revelações? Porque o Espírito de Deus não está revelando para ele não tem sobre si o Espírito Santo, por isso ele vai buscar a quem tem. Mas olha só, terceira coisa importante que precisamos saber, que está no versículo 27, é: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Que coisa maravilhosa e tremenda. O Espírito estava sobre ele, o Espírito revelou coisas para ele, e agora pelo Espírito ele foi ao templo. Sabe, era aquele dia que o seu sonho se tornaria realidade. Mas para que o seu sonho se tornasse realidade, ele precisaria estar no lugar certo, na hora certa. No lugar certo e na hora certa. Entenda que esse versículo do versículo 27 diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito é responsável por tudo. O Espírito de Deus é responsável por tudo. Se nós queremos alguma coisa de Deus, é o Espírito de Deus quem vai fazer. Se ficou alguém nessa terra para nos ajudar e nos consolar, é o Espírito de Deus. E olha só, que interessante o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 3,
dos versículos 21 a 23, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio a voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, mas ele não começou o seu ministério antes que o Espírito Santo de Deus descesse sobre ele. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: cheio do Espírito, ele foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo agora está sobre Jesus. Então versículo 4 capítulo 4, versículo 1 de Lucas diz: então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, foi movido da mesma forma que o Espírito moveu Simeão para que naquele dia ele estivesse lá, na hora certa ele estivesse lá, para que fosse ele que estivesse apresentando o menino Jesus ao Todo-Poderoso Deus. Ele pegou em seus braços, agora Jesus, cheio do Espírito, então ele foi movido, levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Antes não, mas depois que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, o seu ministério começa de maneira tremenda e maravilhosa. Olha o que diz Lucas capítulo 4, dos versículos 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me convidou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus depois disse: hoje se cumpriu essa escritura. Agora o Espírito de Deus está sobre o Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora o que Jesus diz aos seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não tente iniciar o seu ministério, não tente sair pregando a palavra de Deus, não tente começar a igreja agora. Esperem em Jerusalém, espera, porque a promessa virá. Vocês serão revestidos de poder do alto. É necessário esse poder sobre nossas vidas para o cristão ser verdadeiramente um cristão. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só é possível fazer a obra de Deus, só é possível evangelizar, só é possível ensinar a palavra de Deus, só é possível ser uma pessoa fiel a Deus se o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer isso. Como foi que veio o Espírito Santo sobre os discípulos? Atos capítulo 1, versículo 12 diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago e André,
Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, como as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, estavam ali, meus irmãos, buscando a Deus em oração. E a pergunta que eu faço é: o que eles estavam pedindo a Deus? Qual era a oração daquele povo? Jesus, antes de partir, antes de subir, tinha dito: eu vou, mas fiquem aqui até que do alto do céu a promessa se cumpra, a promessa venha, vocês recebam o poder do alto dos céus. E o que eles estavam fazendo? Orando e buscando que esse poder maravilhoso de Deus, esse Espírito de Deus viesse sobre eles de maneira tremenda e maravilhosa. O que aconteceu, meus irmãos? Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmão e minha irmã, ouça o que eu estou dizendo: sem o Espírito não seremos capacitados, sem o Espírito seremos apenas religiosos, meus irmãos, seremos egoístas, medíocres, essa é a verdade. Mas quando o Espírito maravilhoso de Deus vem sobre as nossas vidas, somos capacitados a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Meus irmãos queridos, toda capacitação que precisamos, ela vem do Espírito Santo de Deus. Com muita, olha só, Atos capítulo 2, versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos queridos, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém achavam que os discípulos estavam bêbados, sabe? Acharam que eles tinham bebido à vontade, porque eles estavam falando em outras línguas. Ele estava falando em línguas de povos que são muito longe dali. Então aquele povo não sabia o que estava acontecendo, mas Pedro se levanta e começa a falar, e nessa pregação 3.000 pessoas, elas entregaram seu coração para Jesus, elas entenderam a mensagem. E por que elas entenderam? Porque agora Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma coisa é falar cheio de si, e uma coisa é falar cheio do Espírito Santo de Deus. Simeão, o Espírito estava sobre ele, sabe? O Espírito lhe fez revelações. Simeão foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está revelando coisas para você. O Espírito Santo está movendo a você. Ou você está numa vida estagnada, parada, estacionada. Você não pode. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. A quem pedir. Qual será que tem sido a oração? O que você tem pedido? Será que você tem pedido somente: Senhor, me livra, Senhor Deus amado, desse vírus, Pai. Me livra, Senhor Deus, dos outros problemas, Pai. Abençoe a minha casa, abençoe a minha mesa. São coisas, meus irmãos, que podem ser pedidas e não é nada errado, mas talvez a nossa ênfase não tenha sido em pedir o Espírito. Só o Espírito
Espírito pode te capacitar, só o Espírito pode me capacitar a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito, seremos apenas religiosos, hipócritas, egoístas, murmuradores e medíocres. Essa é uma verdade. Mas se o Espírito Santo estiver sobre nós, seremos capacitados a fazermos muito mais do que aquilo que somos capazes a fazer. Por isso que Jesus disse: se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço e outras muito maiores. Mas é através do Espírito Santo de Deus que vai estar em nós. E ainda, Deus poderá te revelar novos e lindos sonhos para a sua vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Meu irmão, deseja o Espírito Santo, clame a Deus para que Ele te encha do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, porque só dessa maneira, Pai, o nosso Pai vai poder me usar e te usar para fazer uma grande transformação aonde nós estamos, na nossa vizinhança, no meio da igreja, no nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos capacita a fazer aquilo que não somos capazes de fazer. Oremos. Pai eterno e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos nesse momento, Pai amado e glorioso Deus, pedir ao Senhor, dá-nos do Teu Espírito, ó Deus de Israel, dá-nos uma porção dobrada do Teu Espírito, Senhor Deus querido e maravilhoso Senhor. Nós pedimos a Tua bênção maravilhosa, Senhor Deus amado e glorioso. Senhor querido, foi o que Eliseu pediu, uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, Pai amado. Nós queremos, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito. Não queremos viver, Senhor Deus amado, como religiosos, hipócritas, egoístas, murmuradores e medíocres, Pai amado. Queremos que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós e possamos amar como não somos capazes de amar, possamos ver a Tua obra como não somos capazes de ver a Tua obra, e possamos realizar na Tua obra aquilo que não temos realizado, Senhor Deus amado e glorioso. Peço, Senhor Deus, que esta porção venha sobre mim, venha sobre os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, ó Deus de Israel. Assim imploro o Seu favor, Pai querido, e agradeço por Sua infinita misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja em você, esteja te dando revelações, esteja dirigindo a sua vida como nunca antes. Que esse dia seja um diferencial para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Quero de coração que Deus abençoe você grandemente. E um grande abraço desse pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo.